Olá, Givinautas! Aqui é Luiz Malta com mais um Almanac HQ. Hoje nós vamos apresentar aqui a primeira edição da série Clássicos da coleção de graphic novel da Marvel. É a Marvel Origins, a década de 60. Tá aqui, ó. É o primeiro número da Clássicos. Isso daqui já faz parte já da extensão da famosa coleção de capa preta, que nessa época aqui já tinha lançado os 60 volumes da coleção original. Esse aqui é um encadernado de 2015, que reúne nada menos que 10 revistas originais que saíram nos anos 60, contando as origens de alguns dos maiores nomes da Marvel. Aqui, os artistas apresentados são simplesmente os criadores dessas lendas dos quadrinhos. Estamos falando de Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, Larry Lieber, Don Hank, entre outros. Ok? Isso aqui é a nossa abertura, está aqui, ó. São exatamente 10 edições. Nós temos aqui na primeira revista essa edição aqui que saiu originalmente em 1961, que é a Fantastic Four #1. E aqui nós temos a primeira aparição do Quarteto Fantástico, contando exatamente a sua origem. Ok? Aqui, ó, nós temos aqui a primeira vez que foi contada a origem do nosso Quarteto Fantástico. E aqui eles já entram numa luta com o famigerado Toupeira, que é um personagem depois que se tornaria clássicos na história desse grupo de heróis. Ok? Bom, em seguida nós temos aqui o Tales to Astounding 27, que traz a origem do Homem-Formiga. Essa aqui é a famosa história onde Henry Pym descobre o seu soro encolhedor, como nós podemos ver ele aqui no formigueiro, ó. Porque o primeiro humano que foi testado foi exatamente ele. Ok? Em seguida nós temos aqui o Incredible Hulk 1, a edição original, desenhado nada menos do que por Jack Kirby. E aqui o Hulk, como nós podemos ver, ele é cinza. E como característica aqui, o Dr. Bruce Banner se transforma todas as noites, não tendo nada a ver com aquele fato dele ficar nervoso, como aconteceria depois em outras histórias do Hulk, né? Aqui ele enfrenta o Gárgula, que na verdade é um comunista, ou seja, é aquela famosa Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. E nós temos aqui o Amazing Fantasy, que vem logo depois, o Amazing Fantasy 15, trazendo a estreia do nosso Homem-Aranha, com o sensacional traço aqui do Steve Ditko, que foi o criador do personagem. Ok? Nós temos aqui toda a saga inicial do nosso Homem-Aranha. Tirar aqui o brilho. Um show de cores, como eram os quadrinhos da época. E em seguida temos Tales of Suspense 39. Tá aqui, ó. Com a origem do nosso Homem de Ferro,
que não tinha nada a ver com o visual que ele ganhou depois. Ok? Tá aqui, nós temos aqui a primeira versão aqui do Tony Stark. Muito bacana, essa edição é uma edição histórica que vale a pena em qualquer coleção. Em seguida, Tales of Astounding 44, que apresenta aqui o Homem-Formiga já com seu uniforme e também a Vespa. Aqui ele já aparece com seu uniforme original. Muito interessante. Traço magnífico. E em seguida, X-Men 1. Está aqui a formação original dos X-Men, que aqui já aparecem lutando contra o Magneto. Tá aqui, essa aqui o visual do Fera original, totalmente diferente daquele que a gente conheceria depois. Não existe aqui Wolverine ainda. Ok? Tá aqui, ó, o Ciclope já estava nessa formação. Tá aqui o Magneto, como foi mostrado nessa primeira edição. Primeiro visual dele. Ok? E logo em seguida, nós temos aqui o The Avengers 1, que é a edição que apresenta os Vingadores pela primeira vez. Com a formação original, ó, do poderoso Thor, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e a Vespa, juntamente com o incrível Hulk. Essa é a formação lutando aqui contra o Loki. Essa é a formação original dos Vingadores. Em seguida nós temos o Avengers 4, que é uma edição muito bacana, que traz a inclusão do Capitão América. O Capitão América, na verdade, era um personagem dos anos 40 que foi reaproveitado pela Marvel. Então ele ficou totalmente fora dessa cronologia dos anos 60, porque ele é um personagem anterior. Mas aqui, nessa edição, nós temos quando ele entra para os Vingadores. E o interessante também é que, olha quem é que eles estão enfrentando aqui nessa edição. Nada menos do que o Namor. Namor, que depois seria apresentado também como um personagem, como um herói, super-herói Marvel, e faria parte dos Defensores, que já é outra equipe. Mas aqui os Vingadores estão enfrentando exatamente o Namor. Ok? Uma história muito movimentada, super interessante, com um texto que é o texto da época, né? Então a gente tem que ler como um documento histórico. Inclusive termos e gírias que são usados, que foram usados na época. Nós temos aqui o Daredevil 1, que é exatamente a origem do Demolidor, que aqui ele ainda tem o seu famoso uniforme amarelo, que ele é conhecido como Demolidor Amarelo. E aqui nós temos a primeira aparição dele, a origem mesmo do personagem. Ok? Tem aqui a parte do todo o treinamento dele, ó. E
Esse personagem é o que fecha essa edição aqui de origem dos anos 60. Aqui nós temos um pouco da história da Marvel. Aqui a trajetória. Ok? Aqui um texto mostrando edições de época. E a leitura adicional que sempre é apresentado nessa nossa coleção aqui. Ok? Bom, esse foi o nosso material de hoje, que é recomendadíssimo, né, para qualquer fã, não só da Marvel como dos quadrinhos. Isso aqui a gente tem que ter de qualquer jeito, é super importante. E com esse episódio nós chegamos também ao final do ano de 2017. Então vamos aproveitar para desejar a todos vocês um feliz 2018, repleto de saúde, alegrias e, é claro, repleto de muitos quadrinhos. Aqui se despede o Almanac HQ, ok? Um abraço, até 2018, valeu!